Deputado, qual o futuro que o senhor vislumbra para o programa Luz para Todos aqui no estado do Piauí? Bom, o que eu espero é que o programa possa andar na velocidade que a gente precisa que ele tenha, atender a população do nosso estado. O Piauí é um estado que tem maior parte da sua população rural sem energia e não tem como você ter desenvolvimento no setor rural do nosso estado se não tiver energia. Você imagina que pelo menos 50% dos municípios do Piauí são de característica rural. São municípios em que a população às vezes mora num pequeno centro urbano, né, minoria, a grande maioria mora na zona rural e mesmo aqueles que moram no centro urbano vivem de atividade rural. Por aí já dá para a gente ver o quanto é importante esse programa para o nosso estado. Esse programa ele tinha uma meta de, até dezembro de 2008, chegar a 100% de cobertura, cerca de 150 mil famílias. Até agora ele chegou, depois de 2 anos e meio aproximadamente, apenas a cerca de 20 mil famílias. Então, ele precisa ser acelerado, nós precisamos tirar os empecilhos existentes. Esperamos que num prazo aí máximo de um prazo máximo de 1 ano a gente consiga realmente fazer com que esse programa atinja a sua meta final. Até dezembro de 2008 está previsto para todo mundo ter energia na zona rural. Nós temos agora licitado 52 mil ligações pela Chefs, que passa a ajudar a executar, e temos mais a CEPISA com a responsabilidade de executar para esse ano 54 mil ligações. Então, aí já seria 106 mil ligações, com mais cerca de 27 mil executadas até agora pelo governo do estado e CEPISA, o governo do estado através da PCPR, a gente chegaria em torno de quase 130 e poucas mil, ficaria faltando muito poucas para chegar à totalidade. Bom, a CEPISA tem tido alguns problemas. A Chefs entra no processo, mas está sendo questionada. A gente espera que esse questionamento se dê de forma sensata através dos órgãos responsáveis pela fiscalização e apelamos, inclusive estive conversando hoje com vários deputados, para que eles não optem pelo espaço justiça e primeiro pelo Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União ele pode muito bem checar, verificar e se for constatada irregularidade ele pode orientar a anulação do contrato, a anulação da licitação. A gente crê que esse processo de licitação, as empresas apresentaram toda a documentação exigida, portanto não tem por que anular. Mas se tiver, obviamente que se dê no âmbito do Tribunal de Contas da União e não no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário sempre tem espaço para recursos. E nesse espaço de vai e vem, nós temos que levar aí pelo menos 5, 6, 8, 10 anos. Então nós vamos atrasar e perder a chance do Piauí receber 300 milhões de reais só através da Chefs para atingir 52 mil ligações. Alguns desses deputados que a gente conversou, todos eles compreenderam e ficaram de redirecionar a sua reclamação, a sua insatisfação, com base nas denúncias feitas para o Tribunal de Contas da União. E hoje eu acabei de conversar com o gerente regional da Chefs de Recife, gerente operacional, Dr. Ailton, que ficou de nos repassar toda a documentação necessária, exigida conforme o edital da empresa que vai fazer a fiscalização, e as pessoas, através da mídia, estão chamando a atenção, porque é uma empresa de cosméticos, né? Ela tem uma série dizer, a sua área de atuação é ampla, tá certo? Tá lá, locação de veículo, prestação de serviço, etc, etc, etc. Certo? Compra de equipamento médico. Então pegaram o cosmético porque acharam que ali era o mais cômico para ser colocado para a sociedade. Agora, lógico que eu não quero muito entrar no mérito se ela está certa ou está errada. O que eu quero é saber se a documentação exigida, apresentada pela empresa, se foi apresentada pela empresa e se convence. Uma vez convencendo, contra fatos não argumenta. Ela pode ter um nome estranho, mas isso não importa. O que importa é exatamente se ela tem ou não como comprovar que ela tem condições de prestar o serviço para a Chefs dessa área do Luz para Todos. Se ela tiver
como provar isso, e foi provado junto à chefes, uma vez o documento chegando até a gente, acho que a gente pode estar passando para a imprensa e para a opinião pública essas informações, a fim de que a opinião pública fique tranquila, tá certo? Que a Assembleia, inclusive, vai acompanhar esse programa. Nós propusemos ontem na audiência pública que a Comissão de Administração Pública, aliás, a Comissão de Infraestrutura acompanhe a implementação desse programa, para que a gente possa tirar todas as dúvidas e fazer com que o povo não seja mais uma vez penalizado. Deputado, onde o governo errou na execução desse programa? Qual é a culpa do governo por o Luz para Todos não ter tido o resultado esperado quando o seu lançamento em 2004? Eu acho que o governo não errou. O governo entrou com a melhor das intenções, colocou o recurso. Acontece que as empresas, muitas delas, são criadas de fantasma. Se inscreve para executar um serviço e depois não tem condições de executar esse serviço. Mas, enfim, se apresentaram, concorreram à licitação, se apresentaram e terminaram não cumprindo com os contratos. Eu fiz uma visita a convite dos moradores no interior de Pedro II, de uma empresa, de uma obra atendendo 120 mil famílias, que a empresa simplesmente abandonou. E nós tivemos que levar para a CEPISA desfazer o contrato, de reabrir a nova licitação, contratar uma nova empresa para fazer aquela obra. Então tem muita gente que fala, vai por meio de comunicação, fala nos espaços, mas vá atrás que ele está cheio de inadimplência porque não cumpriu os contratos que ele assumiu. Aí é muito fácil você chegar e falar que o programa é esse e aquilo, mas você assinou um contrato e não cumpriu com sua responsabilidade. Então, antes de qualquer coisa, os empreiteiros que hoje reclamam, sobretudo aqueles que não cumpriram com seus contratos, precisam primeiro cumprir com seus contratos para depois ter condição moral para reclamar. Quem são esses, deputado? Não, eu não vou citar nomes, tá certo? Eu não vou citar, mas a gente tem presenciado isso nesse meio todo de muita gente que faz reclamação, tá certo? Estão lá com obras paradas até agora, não cumpriram os seus contratos, para poder, inclusive, ter a medição e, a partir daí, o pagamento. Então, assim, o que nós estamos solicitando? Do lado da chefes, nós estamos solicitando toda a documentação dessa empresa. O gerente já ficou de nos passar, a fim de que a gente possa checar, com base no edital, para saber até onde esses questionamentos procedem ou não. O outro aspecto que nós estamos levantando em relação à CEPISA. A CEPISA não tem recurso para investimento porque a empresa está endividada. O que tem de prefeitura e de órgãos públicos que não pagam a CEPISA não está no gibi. Então nós estamos, inclusive, alertando isso e queremos apresentar um projeto de lei nessa casa, estabelecendo que todos os devedores, órgãos públicos que devem a CEPISA e a AGESPISA, a cada trimestre elas têm uma publicação no seu site da relação desses devedores com os respectivos valores. É a única forma que a Assembleia tem de contribuir para que esses órgãos, pelo menos os seus gestores, sejam expostos publicamente.